Oi, pessoal, tudo bem? Voltando aqui a falar das propostas dos candidatos para a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao transporte público. No vídeo de hoje vou falar da proposta do candidato Tarcísio Mota, que atualmente é deputado federal e já teve dois mandatos como vereador da cidade do Rio de Janeiro e agora concorrendo à Prefeitura do Rio. Pena que as propostas deles é bem ampla em relação ao transporte público, em relação aos outros dois candidatos anteriores que eu falei. Vou prestar aqui para vocês. Em relação, primeiro, à Mob Rio, ele fala que na proposta dele quer garantir que a Mob Rio tenha o domínio público sobre a administração logística e os fluxos financeiros do sistema municipal de mobilidade urbana. Aqui ele quer fortalecer a Mob Rio, dando-lhe estrutura e capacidade de planejar, gerir e fiscalizar a operação dos diferentes modos de mobilidade urbana de responsabilidade da Prefeitura, com o objetivo de garantir o domínio público sobre a administração logística e os fluxos financeiros do Sistema Municipal de Mobilidade Urbana, táxis, vans, ônibus VLT e BRT. Garantir o controle público de todas as operações de bilhetagem eletrônica, realizar auditoria externa anual dos demonstrativos financeiros consolidados do sistema de mobilidade urbana. Ele fala aqui da questão, detalhe aqui tudo, em relação aos planos de mobilidade urbana, operação. Não vou ficar aqui entrando em muito desses detalhes. Ele tem uma página que fala detalhadamente sobre essas propostas. Agora, em relação ao bilhete único, ele fala em bilhete único mensal. Criar um bilhete único mensal com uso ilimitado durante o período da validade do bilhete. Criar versões de bilhete quinzenal, semanal e diário. Negociar com o governo do estado e integrar em um mesmo cartão todos os tipos de transporte públicos que funcionam na cidade. Bicicleta, vans, ônibus, BRT, PLT, metrô, trem e barcos. Essa aqui deve ser polêmica. Rumo à tarifa zero. Garantir a redução progressiva e acelerada do preço da tarifa paga pelo usuário até atingir a gratuidade total de todos os serviços municipais de mobilidade. Explica aqui, reduzir a tarifa de forma progressiva para atenuar o aumento da demanda decorrente à implementação do serviço gratuito. Ele aposta no aumento da demanda, né? E permitir que o poder público tenha acesso de resposta para fazer as adequações necessárias e garantir um serviço de qualidade. Ele fala também em ampliar o subsídio da operação dos serviços municipais de mobilidade à medida que a tarifa for sendo reduzida até atingir o subsídio completo de todos os serviços municipais de mobilidade. Ele fala também em ampliar o passe livre e garantir gratuidade dos serviços municipais de mobilidade, bicicletas, vans, ônibus BRT e VLT, para desempregados cadastrados do Bolsa Família, camelôs idosos com mais de 60 anos, menores de 21 anos e estudantes. E ele fala também em implementar linhas ou zonas experimentais de tarifa zero, nas quais os usuários não serão cobrados pelo serviço, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos e incentivar a livre circulação pela cidade, começando pelas regiões mais pobres de maior fluxo. Iniciar por linhas circulares de bairros para reduzir o custo da vida nos bairros e dinamizar o comércio de bairro. Ele também fala em desenvolver o programa Sextou Carioca e garantir a gratuidade dos serviços municipais de mobilidade, bicicleta, vans, ônibus, BRT, VLT, toda sexta, sábado e domingo, além de feriados, subsidiando o custo da operação através do Fundo Municipal de Transporte. Ele fala também em desenvolver o programa VLT de graça para reduzir o custo de vida de quem trabalha no centro e na zona portuária e dinamizar a economia nessas regiões. Desenvolver o programa BRT de graça para implementar progressivamente o serviço público universal e gratuito nos corredores BRT Transoeste, Transolímpica, Transcarioca e Transbrasil, com o objetivo de reduzir os custos de mobilidade urbana para as famílias mais pobres da cidade e dinamizar a economia no entorno dos corredores. Iniciar no corredor BRT Transoeste, região mais afetada pelos altos preços da tarifa, investindo na correção das falhas projetuais dos corredores existentes, como ampliação de terminais e recuperação e correção da pavimentação dos trechos degradados dos corredores. Ele fala aqui em relação
aos ônibus e às vans. Ele fala em substituir toda a frota de ônibus e van por veículos elétricos climatizados e implantar a infraestrutura de captação de energia solar para abastecimento dos veículos, com o objetivo de reduzir os custos operacionais no longo prazo da operação. Planejar a substituição dos veículos conforme a depreciação da frota, atenuando o investimento necessário em material rodante e aproveitando as linhas de crédito especial existentes para o financiamento desses veículos, como a disponibilizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, se não me engano, BNDES. Desenvolver um programa de ergonomia próprio para os ônibus e vans da cidade, de forma a garantir a padronização da frota e melhor conforto ao usuário. Implementar linhas de ônibus e vans específicas para o período noturno, garantindo uma frequência adequada às diversas demandas deste período. Um detalhe é que atualmente já temos algumas linhas noturnas que a Prefeitura do Rio já implementou. Outra proposta aqui é reorganizar as linhas de ônibus e vans, criando linhas específicas, quando for necessário, para garantir acesso aos equipamentos culturais da cidade, como o caso do Rock in Rio, quando é criado o serviço de linhas voltado para o Rock in Rio. Implementar medidas de segurança como controle de vídeo nos ônibus e nos pontos, garantindo mais segurança aos passageiros, especialmente as mulheres que são vítimas de assédio no transporte. Nomear todos os pontos de ônibus no sentido de criar um sistema integrado de informações de mobilidade com uma identidade visual simples e intuitiva. Quando ele fala em relação aos táxis, ele fala em reorganizar as licenças do táxi para que os motoristas não tenham que pagar diárias absurdas e enfrentar jornadas exaustivas. Recadastrar os autorizados e auxiliares com a colocação de um chip em cada carro para barrar os táxis piratas. Unificar todas as vistorias de táxi em um só lugar. Detran, fala aqui dos outros órgãos. Garantir linha de crédito aos taxistas para a troca de veículo. Quando ele fala de mototáxi, ele fala em regularizar os pontos de mototáxi para assegurar os mototaxistas, segurança jurídica para o exercício de profissão, alterar as regulamentações municipais da profissão em conjunto com a categoria, de modo a torná-los factíveis e viabilizar os mototaxistas possam se regularizar para garantir maior conforto e segurança aos trabalhadores e usuários. Em relação às empresas de aplicativo, ele fala taxar o serviço por quilômetro rodado, garantir incentivos para os serviços nas áreas distantes que hoje estão descobertas. Obrigar as empresas de aplicativos de transporte individual privado de passageiros que operam na cidade a manter pontos de apoio em cada uma das áreas de planejamento do município, com o objetivo de garantir espaços destinados ao descanso, alimentação e higiene dos seus trabalhadores. E ele fala todas essas propostas aqui. Vou ficar entrando em muitos detalhes, que isso está no seu projeto de governo, de campanha, né? E quando ele fala da questão da mobilidade de média capacidade, ele fala em veletização do sistema BRT Transoeste, Transcarioca, Transbrasil e Transolímpica, e planejar a expansão do VLT até a Ilha do Governador, alcançando a cidade universitária e o aeroporto do Galeão. Planejar a expansão do VLT até a Zona Sul, começando pelo Aterro do Flamengo, atravessando toda a orla até o Leblon, além de cruzar o Botafogo até a Gávea. Iniciar tratativas com o governo do estado para a municipalização do Bondinho de Santa Teresa, recuperando como patrimônio cultural e como meio de transporte público, garantindo a gratuidade do serviço, resgatando seu antigo trajeto e planejando a ampliação de sua malha, subsidiar o custo da operação através do Fundo Municipal de Transporte. Isso aqui é interessante. Elaborar estudos que tenham por objetivo aproveitar o potencial hidroviário da cidade do Rio de Janeiro, em especial no complexo lagunar da Baixada de Jacarepaguá, inclusive como possibilidade de maior integração com a região metropolitana através da Baía de Guanabara. E ele fala também em implementar um programa Rio sobre Trilhos para incentivar o uso do transporte público de alta capacidade sobre trilhos, redirecionar as linhas de vans, ônibus VLT para incentivar o uso do trem e do metrô e tornar o sistema de mobilidade da cidade mais integrado e eficiente, investir em parceria com o governo do estado com o financiamento da expansão do metrô, priorizando a conclusão da ligação Estácio Carioca
inauguração da estação da Gávea e ampliação do metrô para a região de Jacarepaguá. E, por último, temos o investimento em parceria com o governo do estado com o financiamento da metrorização dos trens, ampliando a frequência e melhorando a qualidade do serviço. Resumindo, ele fala muito essa questão da importância do VLT, manutenção do BRT no Rio de Janeiro, melhorar a qualidade do serviço de ônibus, a proposta polêmica aqui do Tarifa Zero que está sendo implementada em algumas cidades brasileiras. Resumir aqui tudo o que ele falou, bem amplo as propostas dele. E vocês, o que acham dessa proposta? Comente aí, independente se você vai votar no Tarcísio ou não, mas o que você achou, que você quer da área de transporte público? Deixe os comentários aqui embaixo e no próximo vídeo eu vou falar de outros candidatos e as suas propostas para o transporte público. Ficarei por aqui, até a próxima.